Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo com o professor Elvio Costa. E hoje nós vamos estar conversando sobre o livro dele, Pelos Caminhos da Fé. A fé é algo que nasce em nós ou é da vontade de Deus? Olha, essa pergunta é boa, Lucas. Essa pergunta é boa. Primeiramente, para eu dizer se a fé é algo inato ao ser humano, e saber se isso é vontade de Deus, eu tenho que separar as duas questões. Primeiramente, qual é a vontade de Deus e qual é a questão inata a nós, seres humanos. Primeiramente, a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se o Eterno permitiu que nas letras das Sagradas Escrituras, das páginas das Sagradas Escrituras, estivesse escrito que sem fé é impossível agradar-lhe, e se a fé não fosse algo natural a nós, haveria injustiça nessa fala, porque alguns já nasceriam com condição de não agradar a Deus. Então, a fé, ela está em nós. Nós, quando chegamos no mundo, nós somos equipados com essa capacidade de ter fé. Todos nós temos em nós a natureza de Deus. Lá no Éden, quando Deus sopra nas narinas de Adão, ele coloca o fôlego de vida. O espírito de vida que está em Deus, ela entra no ser humano. A partir daí, se a gente parar para lembrar como nascemos, nós somos ligados por um cordão umbilical. Esse cordão umbilical, ele liga a mãe ao filho e o outro filho ao outro filho. Ou seja, nós temos um início comum que é em Deus, porque a força, a explosão da vida, ela nasce em Deus. O homem, ele reproduz a vida, mas ele não cria a vida. A capacidade de criar a partir do dado, do nihilo, é somente um atributo de Deus. Pois bem, então esse sentimento de que Deus está em nós, independente do meu nível de separação de Deus, Deus está sempre disponível a nós. Ele está disponível a nós. Nos primeiros momentos, quando nascemos, por exemplo, você vai lembrar do seu irmãozinho pequeno, ou de você quando seu pai te colocava sobre uma prateleira e batia-se a mão e falava assim, vem. O que aquela criança faz? Você lembra o que você fazia, Lucas? Você pulava. Você não considerava a possibilidade de cair, de se machucar. Você acreditava que seu pai ou sua mãe teriam forças para te segurar. Você nunca ponderou. Isso é crer naturalmente. Então, nós nascemos com capacidade de crer, e a fé tem uma dimensão espiritual, que é um pouquinho diferente, crer e ter fé. A fé é trazer para o tempo presente aquilo que é no tempo futuro, dentro do reino de Deus. Então, respondendo objetivamente, sem enrolar muito a resposta. Sim, nós temos capacidade de ter fé, todos. Bom, já pegando esse... Lendo o livro você vai entender melhor esse negócio aí. Pegando já um pouco o que o senhor falou sobre crer, fé, hoje em dia, né, digo mais pelos jovens, a gente tem a tendência de, eu tenho um pensamento positivo, não, se eu pensar vai acontecer. Como a gente consegue diferenciar pensamento positivo de fé? Porque eu particularmente tenho dificuldade nisso. Sim, simples, na verdade, claro. Eu até entendo a dificuldade. Mas de onde nasce o pensamento no sentido bíblico? A ciência, na época que foi escrita a Bíblia, não tinha esse conhecimento, esse avanço. Então, para o homem daquela época, o coração era de onde emanava todos os sentimentos, porque imagina, quando ele sente medo, o coração palpita, quando ele sente amor, o coração aperta. Então, eles achavam que a base do sentimento sairia do coração e não da mente do indivíduo. Então, normalmente, quando você faz um pensamento positivo, você quer alguma coisa que nasceu do seu coração. Sim. Pois bem, a Bíblia fala sobre o que vem do coração. O homem pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E tudo isso que pedimos vem de nosso coração. E a Bíblia fala sobre o coração. Diz assim que enganoso é o coração. Então, o pensamento positivo, que às vezes a gente confunde um pouco com a fé, ele está a partir daquilo que queremos. E nem sempre o que queremos é aquilo que Deus quer para nós. Sim. Por isso que há o paradoxo. Eu quero e não recebo. Pedis e não recebeis? Porque pedis mal. O que quero deriva das minhas concupiscências, das minhas tendências naturais, daquilo que me é natural como homem. Eu olho um carro bonito,
Aliás, Platão ele diz que o belo atrai. E realmente, o que é belo atrai? Você olha um belo carro, você olha uma bela casa, você olhou seu belo esposo, o Lucas. Não sei se o Lucas é casado, mas se não for, Não, solteiro. É solteiro. Se tiver uma jovem aqui bonita, pode escrever para o Lucas. Aí. Então você vai olhar uma jovem, vai olhar e vai desejá-la, porque ela incede do seu desejo. Agora, será que esse desejo faz parte da boa vontade de Deus? Essa é a diferença. Então, para a gente sintetizar essa resposta, a Bíblia diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus. Segundamente, a justiça que há no reino de Deus. As demais coisas que seriam objeto desse meu pensamento positivo, eu quero uma casa, lhes serão acrescentadas. Acrescentar, aí eu volto à pergunta que o Lucas fez inicialmente. Deus acrescenta aquilo que precisamos. Deus acrescenta. Mas acrescentar não é colocar. Acrescentar é porque eu já tenho um pouquinho de fé. E a Bíblia diz que mesmo que minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda, eu diria ao monte: move-te, e o monte moverás. Então, o pouquinho de fé que há é o suficiente para que Deus acrescente aquilo que eu preciso. E para a gente encerrar, nós temos que fazer uma separação muito clara entre reino e mundo. A fé, ela está no reino. Crer está no mundo. Isso eu explico bem com mais detalhes dentro do livro. Crer é aquela nossa capacidade. Eu creio que vou conseguir. Agora, ter fé não é louca, porque a fé está em Deus e Deus não é louco. Sim. Deus não se nega, Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel, mas a sua palavra. Ok? Consegui responder, né? Conseguiu. Professor, nós já estamos há 2 anos vivendo essa pandemia, né? E nesse mundo de incerteza, Hebreus diz que a fé é certeza. Como viver nessa fé no mundo de incerteza? Incerteza. A incerteza, você sabe, Lucas, que ela não está para a fé, porque a fé é certeza. Como disse na parte inicial do vídeo, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas para te responder objetivamente, como ter certeza num ambiente de incerteza, eu vou te lembrar o episódio em que Moisés se encontra com Deus. E Moisés pergunta o nome de Deus, e Deus responde: como é seu nome? Eu sou o que sou. Deus não deu espaço para a incerteza. Ele disse: eu sou o que sou. Mas o seu nome não é Anubis, não é Ra, não é Omicô, não é nenhuma dessas divindades do panteão egípcio. Não, eu sou. Então eu sou o que você crê. Se você quer que eu seja do tamanho do universo, eu serei do tamanho do universo. Até porque eu existo sem a sua fé em mim. Quis Deus dizer isso para Moisés. Agora Moisés volta para os seus irmãos no Egito. Moisés conduz a saída do povo do Egito. Moisés os leva para o deserto e eles peregrinam no deserto. Quanto tempo? Quanto tempo eles peregrinam no deserto? Meu Deus, vamos aplicar neles. Também não vou falar. Essa resposta está na Bíblia e no Está livro. no livro, Então no livro vocês saberão quanto tempo. Mas essa é a escola dominical. É fácil. Então, quando chega no deserto, Deus cuida. Mas o momento crucial de Israel no deserto é quando eles chegam diante do Mar Vermelho. E Moisés pergunta: o que eu farei? E Deus responde: diga ao povo que marche. Em tese, aquele seria um ambiente para a maior dúvida possível, de incerteza. Mas Deus diz ao povo que marche. Desconsidere a razão, porque não é dada ao homem caminhar sobre as águas. Não é dado ao homem, naturalmente, caminhar também pela água que fosse aberta, porque certamente o mar é irregular, o solo, o fundo do mar. Mas a certeza que foi dada a Moisés, enxertada em Moisés, para conduzir o povo, faz com que o povo tire essa incerteza. Então, uma questão da certeza e da incerteza me faz lembrar o episódio em que Esdras volta para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Esdras, quando começa o movimento de retorno, o rei manda ofertas, ouro, material de construção, madeira, etc. E ainda diz o seguinte: olha, como vocês estão indo com ouro, eu vou mandar minha guarda pessoal ir com vocês, eu vou mandar
fazer segurança no caminho para que vocês cheguem em segurança até Jerusalém. E Esdras responde uma coisa maravilhosa. Ele diz assim: eu me envergonhei de aceitar isso, porque eu dizia para o rei que o meu Deus é o Senhor dos exércitos. Olha a fé. Eu me envergonhei de aceitar porque eu dizia para ele que o meu Deus é o Senhor dos exércitos. Se o meu Deus é o Senhor dos exércitos, por que é que eu preciso de um exército que vá comigo, se o meu Deus é o Senhor dos exércitos? Talvez essa seja a questão. A incerteza, ela nasce do titubear da fé. Até quase gaguejei aqui, quase titubear da fé. A fé, ela não pode tremer. A fé, ela tem que ser a certeza inabalável. É uma declaração irrevogável. A incerteza, ela deriva do pensamento positivo que quis uma coisa que talvez não tivesse debaixo da vontade de Deus, que fosse a vontade de Deus naquele momento. Porque se eu digo o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso inclusive passar fome, eu posso inclusive ficar desempregado, eu posso inclusive perder muitas coisas. Ora, eu posso ou eu não posso? Eu posso. Eu disse que eu posso todas as coisas. Eu posso inclusive ser milionário. Agora, nisso eu glorifico a Deus. Essa é a vontade de Deus. O segredo é: não estejais ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir. E Deus diz assim na sua palavra, nas letras de Salomão: olha, eu cuido dos lírios do campo, que amanhã já nem existem, mas o sol se põe, o sol nasce, aquece, a flor desabrocha. Eu cuido das aves do céu, eu cuido de todos. Quanto mais você, que é a coroa da minha criação, eu não vou cuidar de você? Então, quando eu digo que está me faltando algo, é porque está me faltando fé. Porque Deus, Ele cuida de nós. Então, eu tenho que, a partir do momento que, olha, eu digo assim: o Senhor dos exércitos, Ele está comigo. O Deus Jacó, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu tenho que realmente me comportar como alguém que é guardado por esse cidadão. Mal nenhum te sucederá. Mas, porventura, se algum mal te suceder, está dentro da permissão de Deus. Em tudo devemos dar graças e agradecer a Deus, porque Ele está conosco. Responde eu. Você continua ansioso? Ou você continua em dúvida? É porque depois dessa, sim, eu já quero ler. Sim. Eu quero comprar esse livro. Bom, pode comprar agora já? Não. Inclusive, no dia, nós faremos uma reserva, e aqueles que reservarem ali vão ter um desconto. Meu Deus. Eu vou ser o primeiro a reservar. Não, você vai pagar o inteiro. Tá. Você fez pergunta, tá você bom, fez então pergunta, tá. eu respondi. Mas nós vamos dar um desconto ali para aqueles que estiverem lá. Anote aí, se você estiver na nossa transmissão lá no YouTube, no canal do Professor Costa, você vai ter o direito a um cupom de 50% de desconto na aquisição do livro. 50%. Você compartilha com a juventude aí, porque vai ser uma conversa. Inclusive, volta aqui, nós vamos permitir as perguntas, a interação de perguntas, para que a gente possa ir respondendo. Bater um papo. Caso você tenha alguma dúvida sobre a fé, você já pode, @professor Alvio Costa, lá no nosso Instagram, @professor Alvio Costa, e coloque ali a sua dúvida sobre a fé. No dia da transmissão, eu vou falar o seu nome e vou tentar responder a sua dúvida, tá bom? Bom, gente, para a gente finalizar esse bate-papo, professor, o que o senhor espera, o senhor deseja que as pessoas que comprarem o seu livro vivenciem durante essa leitura, durante esse processo de aprendizagem, né? Eu me darei por satisfeito e me sentirei com o dever cumprido, aquele sentimento de dever cumprido, se eu conseguir apresentar a fé como ela realmente deveria ser. A fé, ela, por incrível que pareça, a fé, ela não é antagônica à razão. Fé e razão, elas andam juntas, até porque nada há de mais lógico na existência do que Deus. Deus é extremamente lógico. Deus é a perfeição da lógica. O que é ilógico é o pensamento positivo. O que atrapalha a fé é o pensamento positivo, porque às vezes você fixa naquilo que não está no campo da fé. A verdade é a fé. E existem 3 matrizes visionais
algumas outras talvez, mas as principais em relação à verdade. Você tem a verdade, a aletheia, você tem a veritas, que é a verdade greco-romana, você tem a aletheia, que é a verdade grega, e você tem a emuná, que é a verdade hebraica. A verdade hebraica, ela não está posta, ela está posta a partir do momento em que você lança o seu pensamento para fora do mundo, joga no reino, na dimensão do reino e traz aquilo para a existência, emuná. A fé, ela está no futuro que vem para cá. Se eu digo o seguinte, que eu serei uma pessoa bem-sucedida, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter um conjunto de condições para ser essa pessoa bem-sucedida. Eu tenho que estar preparado intelectualmente, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar para isso. A boa mão de Deus e a graça de Deus, ela nos ajuda, ela nos direciona. Mas Deus só tem um compromisso conosco, que é o compromisso da graça comum, a todos. O sol nasce, ele aquece o negro e o branco, o alto, o baixo, o homo e o hétero. Todos. A todos. A chuva produz a mesma sensação, ela molha a qualquer um. Uma tsunami não escolhe a quem, ou um tsunami, não sei se é homem ou mulher, gênero, tem que fazer questão depois. No dia eu vou descobrir. Então, não faz gente, tudo de Deus é justo. A injustiça, ela está em nós. A injustiça, ela está em nós. É isso que eu quero mostrar nesse livro, que Deus é perfeito, nós somos imperfeitos, mas nós podemos buscar essa perfeição a partir de uma comunhão melhor com Deus e de um entendimento melhor do que vem a ser fé. Bom, chegamos agora no final desse bate-papo sobre a apresentação do livro. Você gostou, Clara? Para mim foi sensacional. E, gente, esse lançamento vai ser muito importante, porque eu acredito que esse livro pode mudar, sim, a vida das pessoas, a fé das pessoas, como só nesse bate-papo aqui já foi transformador para mim. E não esqueçam de entrar no nosso Facebook, no nosso Instagram, @professor Elvio Costa, deixar a sua pergunta, a sua dúvida, alguma crítica também, que o nosso professor vai estar te respondendo. Muito obrigada por você que ficou até aqui.